Olá, seja bem-vindo a este canal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco neste momento. Vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Eu me chamo Sandro. Hoje nós vamos estudar sobre o arrebatamento da igreja, o arrebatamento do povo de Deus. Será que o arrebatamento será secreto? Será que a volta de Jesus Cristo será secreta ou será visível? Hoje nós vamos ver isto à luz da Bíblia. Eu convido você a pegar a sua Bíblia aí e estudarmos juntos a Palavra de Deus. Vamos começar analisando um texto do livro de Mateus, capítulo 24, e os versos 40 a 42, onde muitos cristãos leem esse texto e entendem aqui a doutrina do arrebatamento secreto. Mas será isso mesmo que Cristo está dizendo aqui? O texto diz o seguinte: então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Esse texto aqui é utilizado, como eu já falei, para crer que os santos serão raptados secretamente, como muitos cristãos acreditam, que estará um grupo, por exemplo, de pessoas, um grupo de 15, por assim dizer, os colegas de escola, até mesmo os irmãos da igreja, estão entre famílias e de repente vão sumir, desaparecer. Mas não é isso que o texto está dizendo. Esta teoria firmada nesse texto isolado é um mito medieval criado pelos adeptos da Contra-Reforma cristã, Contra-Reforma protestante. Esse ensino empana o majestoso brilho da ressurreição bíblica, bem como cancela a glória da volta de Jesus Cristo. Em Mateus 24, Jesus apresenta a maior profecia da sua vinda, e no contexto correto. Em Mateus 24, 48 a 51, fica evidente o ensino e fica claro o ensino de Jesus Cristo. Diz o seguinte: estais alerta, porque ao retornar o Senhor, um será tomado, o outro deixado. Quem vai ser tomado? Claro, aquele que está pronto, aquele que está preparado, aquele que está alerta. Quem ficará? Aquele que não está alerta, aquele que não está pronto, aquele que não está preparado, aquele que não viveu conforme Jesus Cristo ensinou. Em Sodoma e Gomorra, 3 pessoas foram levadas, tiradas da cidade, para escapar do fogo. No dilúvio, 8 pessoas se salvaram. Na destruição de Jerusalém, a qual Jesus Cristo havia predito para que o povo estivesse alerta, aqueles que estiveram atentos, que ficaram atentos aos sinais que Jesus Cristo falou, saíram da cidade e foram salvos, não foram arrebatados. Em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 51 a 54, olha o que Paulo está dizendo aqui. Eis que vos digo um grande mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas todos transformados seremos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Observe aqui uma coisa, queridos. O que precisa acontecer antes de nós subirmos ao céu? Aqueles que estiverem vivos
serão transformados. Esse corpo que é mortal precisa se revestir da imortalidade, receber a imortalidade dada pelo Senhor. Esse corpo que é corrupto precisa receber a incorruptibilidade dada pelo Senhor. Os mortos irão ressuscitar já com um corpo glorioso. Outra coisa, a trombeta irá tocar. Eu lhes pergunto, é possível uma trombeta ser tocada numa determinada região e não ser ouvida? Será possível que a trombeta de Cristo vai tocar e só os santos irão ouvir? Claro que não. Todos irão ouvir o toque da trombeta de Cristo. Outro detalhe é o seguinte, que muitos entendem aqui de uma forma incorreta. Muitos acreditam que o arrebatamento será num piscar de olhos. Não é isso que o texto está dizendo. O que vai acontecer num piscar de olhos é a transformação do nosso corpo. Isso está claro aqui no texto. Olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer de volta. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Perceberam novamente o que Paulo está dizendo aqui? Mais uma vez, Paulo diz que a trombeta de Cristo irá tocar. Os mortos irão ressuscitar. Nós seremos transformados. Receberemos a imortalidade e a incorruptibilidade. E assim nos uniremos àqueles que ressuscitaram e subiremos aos ares ao encontro do Senhor. Lá no livro de Mateus, capítulo 24, quando Jesus Cristo estava ali pregando o Sermão da Montanha, verso 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Entenderam? Está claro aqui. Está mais claro do que água. Vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão. Não é somente os cristãos que irão ver. Eu estava lendo, alguns dias atrás, uma explicação de um pastor que crê no arrebatamento secreto. E ele estava defendendo ali o texto de 1 Coríntios, de 1 Tessalonicenses, de Apocalipse 1:7, de que o arrebatamento é secreto, que Cristo vai aparecer apenas para os santos. Explicando também o texto de Atos, capítulo 1, versos 6 a 11. Não é apenas os santos que irá ver Jesus Cristo voltar. Mateus 24, 30 e 31 diz que todos os povos se lamentarão e verão. Apocalipse 1:7 diz que todo olho verá, até quanto o transpassaram. Até aqueles que mataram a Jesus Cristo, que chicotearam, que furaram o seu lado, que lhe cravaram a coroa de espinho na cabeça, que cravaram os cravos nas suas mãos. Esses irão ver Cristo voltar. Outro detalhe, verso 31 do Mateus 24, diz que ele enviará os seus anjos aos quatro cantos da terra para recolher os escolhidos. Então, queridos, arrebatamento secreto não existe. A Bíblia não ensina isto em lugar nenhum. Fique atento, queridos. Examine as Escrituras.
haverá duas ressurreições. João capítulo 5, verso 8 e 29 deixa isso bem claro. Aqueles que tiverem feito bem, os que forem fiéis para a ressurreição da vida. Os que viveram segundo os seus próprios desejos, segundo a sua própria vontade, irão ressuscitar na segunda ressurreição. Na primeira ressurreição será a ressurreição dos santos. Todos os santos de todos os tempos, desde Abel até aqueles que morrerem um pouco antes da volta de Cristo. Então, acontecido isso, vamos para o céu. Inicia-se aí o período dos 1000 anos. E todos os ímpios estarão mortos. Não haverá segunda chance, como muitos acreditam. Quem aceitou a Jesus Cristo agora e viveu segundo a sua vontade, aleluia, garantiu a sua salvação, garantiu a coroa da vida eterna. Mas aqueles que não aceitarem a Cristo agora, não haverá segunda chance, queridos. Como não houve segunda chance para aqueles lá no dilúvio que não aceitaram a mensagem de Cristo pregada por Noé durante 120 anos. Não houve segunda chance para eles. Como também não houve segunda chance para aqueles que não saíram da cidade de Sodoma e Gomorra juntamente com Ló e sua família. Não houve segunda chance para eles. Também não haverá segunda chance para esta geração, queridos. Não se engane, não acredite nisso. O retorno de Jesus Cristo, querido, será audível. 1 Tessalonicenses 4,16. E ainda em Salmo 50, verso 3. Vem o Senhor, nosso Deus, e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, e ao seu redor esbraveja grande tormenta. Vem o Senhor e não guarda silêncio, queridos. O retorno de Cristo será glorioso, majestoso. Mateus 16, 27, Apocalipse 19, 11 a 16. O retorno dele será de súbito, inesperado. Será inesperado. Será como ladrão. O ladrão não avisa o dia que vai assaltar, avisa? Cristo, ele deixou os sinais para nós estarmos prontos, preparados, aguardando, assim como na parábola das 10 virgens. 5 prudentes e 5 nécias. 5 estavam prontas, preparadas. Quantas viram o noivo vindo? Apenas as preparadas? Apenas as prudentes? Não, as 10 viram. Mas quem entrou para estar com o noivo? Apenas as prudentes, as preparadas. Assim será na vinda de Cristo. Todo olho verá, mas quem subirá? Apenas quem estiver pronto, preparado. O que é representado aqui pelas virgens prudentes. Quem vai ficar? Quem vai perder a salvação? Aqueles que não estavam preparados, representado na parábola das virgens, pelas 5 nécias loucas. 2 Pedro 3, do verso 9 ao 13. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis estar como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Do que Pedro está falando? Do dia da volta de Jesus Cristo. E Pedro está falando aqui de arrebatamento secreto? Não. Pedro está dizendo que os elementos do céu serão desfeitos, serão abrasados, cairão aqui na terra. Pedro está dizendo que as obras da terra serão atingidas, serão desfeitas. E Pedro dá um conselho para a igreja. Diz o seguinte, verso 11, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais
como os que vivem em santo procedimento, esperando e apressando a vinda do dia do Filho de Deus, por causa do qual os céus serão incendiados, serão desfeitos os elementos abrasados, se derreterão. Perceberam, queridos? Com todo respeito à sua fé, com todo respeito à sua religião, com todo respeito à sua crença, mas, meu querido, minha querida irmã, meu querido irmão, a Bíblia não ensina o arrebatamento secreto. A Bíblia não diz que os santos serão tomados assim de súbito, inesperadamente, sem que ninguém veja, sem que ninguém saiba o que aconteceu, sem que ninguém saiba para onde foi. Não é isto que a Bíblia ensina, queridos. Depois de tudo que Jesus passou por amor a mim e a você, foi massacrado, foi zombado, foi esbofeteado, foi ridicularizado, foi assassinado. Não é melhor que, ao invés de voltar a esta terra de uma forma secreta, ele venha de um modo triunfante, ao som de todas as trombetas, tocadas por todos os anjos do céu, diante de todos os imortais? Não é melhor? Um outro detalhe, para aqueles que não creem em Deus, Jesus irá aparecer, acredito eu, a Bíblia não fala nada disso, isso é um pensamento meu agora, certo? Para aqueles que não creem em Deus, é mais uma maneira de Jesus provar que ele é real e que ele existe. A Bíblia não fala nada disso, tá? Quero deixar isso bem claro. Isso é apenas um pensamento meu que eu estou acrescentando aqui agora. Que Deus abençoe, queridos. E que você, que até aqui acredita que o arrebatamento dos santos será de um modo secreto, de súbito, vai assim desaparecer, sem explicação, sem ninguém saber para onde foi, o conselho de Deus para você, neste dia, neste momento, querido, é que você deixe de acreditar nesta doutrina e que você acredite que ele vai voltar de um modo visível, corpóreo, audível, para levar aqueles que forem fiéis. Deus abençoe você poderosamente. Até o próximo estudo.